Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os prejuízos causados pela ausência de proteções em sistemas fotovoltaicos. É um assunto que tende a ser um pouquinho polêmico, mas a gente vai explorar ele com muita tranquilidade e vamos colocar isso em valores financeiros e também trazendo um pouquinho do ponto de vista das normas para vocês. Me apresentando aqui para todos, eu sou o Felipe Viotto, engenheiro de produto da Embrastec, e vamos dar início então à nossa apresentação. Eu gosto sempre de começar trazendo esse dado estatístico de um estudo que foi feito lá na Alemanha. A Alemanha, em comparação com o Brasil, possui aí praticamente um dos menores índices aí de densidade de descargas atmosféricas e mesmo assim, por lá, 42,12% dos prejuízos causados em sistemas fotovoltaicos são provenientes de descargas atmosféricas. Ou seja, praticamente metade dos acidentes que nós temos lá na Alemanha com sistemas fotovoltaicos vem da descarga atmosférica. Imaginem isso na densidade que nós temos aqui no Brasil, voltada para essas descargas, né? Com certeza esse número ele vai ser bem maior do que isso. Além disso, né, como um dado de curiosidade, existe um site hoje que é o ELAT, né, desenvolvido pelo INPE, e por meio dele vocês conseguem pesquisar qual a densidade de descargas atmosféricas da região a qual vocês atuam ou residem. Então, nós trouxemos aqui na apresentação a densidade de descargas atmosféricas aqui da região de Natal. Apesar de ser baixa, hoje nós vamos ter ali 0,05 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado ao ano. A cidade está no ranking estadual na posição de 163 e na densidade nacional em 5.544. Nós temos alguns locais aí, estado de São Paulo, Minas Gerais, que nós temos uma densidade bem maior, onde esse número ele pode passar de 5, 6 por quilômetro quadrado ao ano. E aí, depois de falar tudo isso, trazer para vocês aí o quão prejudicial uma descarga atmosférica ou um surto elétrico pode ser para um sistema fotovoltaico, eu peço que não liguem muito com a apresentação, eu gosto bastante de trazer alguns itens aí mais voltados para o humor também. Mas a gente se depara muito com essa frase: beleza, Felipe, você está falando muito bonito, cara, mas o meu inversor ele já tem a proteção dentro dele. Então, para que eu vou colocar isso daí do lado de fora? A gente sempre fala, confia, vai dar certo. Mas, enfim, a gente brinca bastante, pessoal, mas é um assunto bem sério, porque ao longo da apresentação eu vou elaborar um pouquinho mais esse tema com vocês. Nós vamos falar de maneira mais aprofundada o porquê terem as proteções internas ao inversor não é um diferencial. É um item básico, o qual os fabricantes estão cumprindo com quesitos normativos. E dessa forma, você consegue fazer com que o seu equipamento tenha uma suportabilidade a impulso. Quem teve ontem a oportunidade de ver um pouquinho a apresentação do nosso CEO, que é o Márcio, viu ele falando um pouco sobre essa questão de suportabilidade a impulso. O que vai ser isso? O seu equipamento ele tem que aguentar um certo valor que possa chegar como um surto de tensão na entrada dele. Para isso, a grande maioria dos fabricantes de inversores vão ter os varistores, que são os componentes que fazem esse mapeamento da tensão, soldados na placa. Só que um varistor soldado na placa não é um DPS, não é uma proteção completa. E a gente vem trazendo isso ao longo de fóruns e apresentações a nível nacional, justamente para mostrar que o fato de ter a proteção interna é muito bom, é excelente para o equipamento e é excelente para o usuário, mas só aquela proteção não basta. Nós temos alguns quesitos normativos que eu vou abordar que vão trazer isso de uma forma melhor para o entendimento de todos vocês. Além disso, um outro fator, aquela coisa, a história que ninguém te conta, mas um outro fator muito importante a se levar em consideração é que quando nós fazemos a instalação para o nosso cliente final de um equipamento e não utilizamos as proteções de forma externa a ele, esse equipamento não vai estar coberto em garantia caso você tenha alguma incidência de descarga atmosférica ou mesmo um surto de tensão atingindo a ele. Até ontem ali no stand, algumas pessoas que passaram por lá nos informaram que já tiveram problema com isso, do fato de ter a proteção interna do inversor atuada e não conseguir enquadrá-lo em garantia. E aí, recentemente, a Embrastec, em conjunto aí com o nosso corpo de engenharia, nós desenvolvemos uma pesquisa, elencamos os 16 principais fabricantes aí de inversor a nível nacional e as 16 marcas mais usadas pelos integradores e puxamos o termo de garantia de uma a uma.
Inclusive, depois eu deixo até como sugestão para que vocês, integradores e parceiros que estão aqui na apresentação, façam isso com as marcas as quais vocês instalam. Peguem as marcas, elenquem elas e puxem o termo de garantia. Vão na parte que fala sobre exclusões da garantia e verifiquem se lá vocês estão respaldados por ela ou não, caso vocês tenham alguma incidência de descarga atmosférica. Das 16 que nós pesquisamos, nenhuma delas cobria como garantia a questão de atuação de proteções internas ao inversor. Beleza, Felipe, o que isso quer dizer? Quer dizer que, se cair um raio e atingir o inversor, o seu cliente vai ter que pagar todo o processo de manutenção desse equipamento. E aí depois eu vou até trazer, ao longo da apresentação, um exercício prático onde eu coloco essa informação com valores financeiros. Falando aqui assim agora não dá um choque tão grande, mas quando a gente coloca isso na ponta do lápis e mostra para o cliente que ele não vai ter garantia caso a proteção interna do inversor dele atue, isso na verdade deixa de ser um bloqueio e passa a ser um argumento de venda. Vai ser um diferencial em relação à concorrência que não utiliza a proteção. Hoje, nós que trabalhamos com o setor de fabricação de proteção, pesquisa e desenvolvimento, nós nos deparamos muito com o argumento da rede de integradores de que, legal, Felipe, é muito bonito isso que você fala, mas quando o meu cliente pega uma proposta que está mais barata porque o rapaz não está utilizando a String Box, ele fecha com ele. E a gente tem que aprender a virar, trazer um mindset diferente, virar esse argumento. Na verdade, o preço ele é importante, mas o meu cliente final ele não sabe o que é uma String Box. Ele não vai saber o que é uma proteção e cabe a mim, que estou fazendo essa venda a ele, conscientizá-lo da importância da utilização e do porquê o meu produto, o meu projeto vai ser diferenciado em relação à concorrência. Além disso, agora entrando um pouquinho no quesito normativo, nós trazemos também esse item extraído da ABNT-NBR 16690, que é a norma para instalação de sistemas fotovoltaicos. Nela, no item 4.3.3, nós temos aqui a disposição de um sistema fotovoltaico, esse de apenas um arranjo, e como estariam dispostas as proteções nesse esquema ou nesse fluxograma de instalação. Então reparem que nós temos aqui no começo a UCP, a norma chama o inversor de UCP, mas seria a unidade condicionadora de potência. Externo a ela, na linha tracejada, nós temos todo o resto da instalação. O que seria esse resto da instalação? Primeiro, os módulos instalados, depois disso, o cabeamento fazendo a ligação desses módulos e chegando até a parte de proteções. Reparem que a proteção, caixa de junção ou mesmo popularmente conhecida String Box, também está em linha tracejada externa à UCP. Ou seja, a norma me fala que eu tenho que instalar minhas proteções de forma externa ao meu inversor. Então, quando eu instalo o meu sistema fotovoltaico sem a proteção externa, eu estou ferindo a norma de instalação de sistema fotovoltaico. Isso, pessoal, é um assunto muito sério, porque não sei se alguém aqui já teve a oportunidade alguma vez de acompanhar uma perícia técnica, mas a perícia técnica ela é toda embasada em norma, em conceito normativo. Então, se o perito, ao fazer uma perícia técnica na instalação de algum dos integradores que aqui estão, identificar que esse quesito da norma não está sendo atendido, essa instalação vai estar reprovada, tá, pessoal? Infelizmente, a empresa ela vira corresponsável em qualquer prejuízo causado ou mesmo algum dano financeiro causado àquele local da instalação. Eu falo dessa forma, vocês podem falar, pô, Felipe, você está tirando aqui minha paz, Não durmo hoje. Mas não é brincadeira, tá, pessoal? É um assunto bem sério. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns casos aí de perícia e realmente a empresa ela vira corresponsável no prejuízo caso não tenha atendido aos requisitos normativos e esse é um dos principais voltado para 16690. Além disso, eu trago para vocês também um item extraído da 5410, item 6.3.5.2.1. Ele fala um pouquinho do uso e localização dos DPS. Legal, Felipe. Termo gigante. O que ele quer dizer? Ele fala que quando eu tenho o DPS instalado que não seja de forma externa ao equipamento, ou seja, muito próximo ou integrado a ele, eu tenho que ter no mínimo uma etiqueta que esteja plenamente visível no equipamento ou próximo a ele, me informando de que essa proteção está integrada ao próprio equipamento. Confesso para vocês que
Pode não parecer, eu tenho só 25 anos, a carcaça está um pouquinho judiada. O sol deu uma judiadinha antes, eu já trabalhei com instalação. E desde a época de instalação, eu nunca vi nenhum inversor que vem com uma etiqueta falando proteções integradas. Então, os fabricantes também, de uma certa forma, ao vender o discurso de que aquele equipamento possui a proteção integrada, deveriam no mínimo colocar um colantezinho lá, né, falando pra gente que essa proteção está integrada ao equipamento. Na prática, isso não acontece, tá, pessoal? Então, novamente, estamos ferindo a 5410 quando não utilizamos a proteção externa e também não identificamos que ela está interna no nosso equipamento. Além disso, eu trago um pouquinho também do trecho extraído da 5419, que fala sobre zonas de proteção. E como o Márcio falou bastante na apresentação dele ontem, acerca do dimensionamento de DPS, eu vou falar um pouquinho das zonas de proteção voltado para o inversor fotovoltaico. Reparem que o equipamento eletroeletrônico está dentro da zona de proteção 3. Na transição da zona 2 para a zona 3, a norma me fala que eu deveria utilizar um DPS de classe 3. Eu já vi DPS instalado dentro de inversor? Já vi. Confesso para vocês que uns 2 fabricantes aí, de todos os quais eu já tive a oportunidade de desmontar o inversor, tinham DPS e não varistor soldado em placa lá dentro. Só que esse DPS não era de classe 3. Beleza, Felipe, isso vai ferir de uma certa forma a minha proteção? Tendo DPS lá dentro já é melhor do que ter só o varistor. Mas a gente precisa atender também esse quesito normativo e esse DPS teria que ser um classe 3. Os que eu tive a oportunidade de desmontar não eram. Além disso, pessoal, um diferencial agora, puxando a sardinha para o meu lado aqui da Embrastec, um diferencial da nossa parte de dimensionamento é que para a gente a segurança ela tem que vir sempre em primeiro lugar. Lá na empresa eu sou engenheiro de produto, inclusive eu gosto de brincar com essas crianças aqui. Então a gente faz string box também sob encomenda e quadros e armários de proteção e eu sou projetista nessa área. E para a gente, nós gostamos muito de trazer o layout nas apresentações, por quê? Dá a entender que é só mais um layout. O nosso diferencial é pensar na operação e na segurança desse operador. Então reparem que as entradas identificadas com E1 ou E2+, na primeira chave, elas estão realmente direto na chave. Ou seja, o que vem dos módulos no nosso diagrama de montagem entra primeiro na chave e vai para o inversor com a saída de um borne auxiliar. Isso facilita muito a manutenção de quem for mexer nessa string box e além disso traz uma segurança adicional quando você for fazer o seccionamento ou mesmo ligar essa chave. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que a string ela tenha uma organização melhor na sua montagem e tenha também uma segurança maior, seja para o operador ou mesmo para o cliente final, que eventualmente vai precisar ligar ou desligar essa chave. Tá? E além disso, fica a curiosidade para quem quiser passar depois do nosso stand, a gente fala um pouquinho aprofundado de dimensionamento de acordo com a demanda. Vamos supor que o integrador chegue e fale, Felipe, legal, estou querendo fazer aqui um armário de proteção, uma usina solo, 50 mesas. Você consegue me passar essa proteção? Nós da Embrastec vamos pedir apenas uma ficha de informações, onde o integrador vai nos informar qual o inversor utilizado, o módulo e qual que vai ser o layout de ligação desses módulos, e a gente entrega para ele prontinho o projeto, o layout com o desenho dessas proteções e o formato de ligação dela também, para que ele me valide ou não esse layout. Ele validando, a gente consegue entregar para ele montado o armário de proteção já com o projeto feito. Tá? Então isso facilita bastante aí esse apoio de engenharia, que também acaba sendo um dos diferenciais aqui da nossa empresa. Legal, Felipe. Agora que você falou tudo isso, cara, abordou comigo aí o conceito normativo. E se a proteção do inversor que eu instalei atuar, cara? O que vai acontecer? Primeiro, é claro que você vai ter aquela legal sensação de desespero, né? Mas brincadeiras à parte aí, vocês não vão estar reparados por garantia. Tá? Como eu falei no início da apresentação, caso a proteção interna do inversor atuar e a fabricante identificar isso, o seu cliente ou você, integrador, vão ter que desembolsar uma certa graninha ali para conseguir restabelecer o funcionamento desse sistema. Bacana, Felipe, quanto que eu vou ter que desembolsar? Né? Qual vai ser esse valor? Então, aqui na continuação da apresentação, eu trago um exercício prático para que vocês possam fazer comigo. O que vai ser esse exercício? Para ele, a gente vai considerar um inversor já de usina, 75 kWp de potência, período do mês útil como sendo 30 dias, o HSP médio de 5, cada região vai ter a sua variação voltado para o quesito horas de sol pico, mas aqui eu estou abordando 5 como praticamente uma média nacional.
A perda estimada de projeto, até uma perda alta, eu estou trazendo aqui em torno de 23%, que é o que a gente costuma utilizar aí na nossa região lá de São Paulo para atuação. E o custo médio do quilowatt-hora em 85 centavos. E o que a gente vai fazer aqui agora é praticamente o dimensionamento primeiro de um projeto fotovoltaico. Tá, como eu falei para vocês, a carcaça está um pouquinho judiada e no solar eu já passei por praticamente todos os setores. Então eu já fui instalador, já fiz projeto, trabalhei com pós-venda, entendi um pouquinho de homologação e com isso eu consegui trazer hoje aqui esse exercício prático para que nós possamos estar fazendo em conjunto. Então, primeiro, o que eu fiz? Eu calculei qual que é a geração desse sistema, ou o que esse inversor de 75 kW vai conseguir me entregar de geração se ele estiver instalado com a sua potência total, porém sem oversizing. Então, como nós fazemos esse cálculo? Vamos pegar a potência pico do inversor e multiplicar pelo período do mês útil, ou 30 dias. Após isso, eu vou pegar o valor resultante desse cálculo e vou multiplicar pelo HSP, ou horas de sol pico, que é o tempo que o meu sistema vai estar exposto a uma condição ideal de radiação fotovoltaica. No caso aqui, a gente está considerando como 5. E após isso, eu vou pegar o valor desse cálculo e vou multiplicar pela minha perda estimada de projeto. Ou seja, eu vou aplicar em cima dessa geração calculada os 23% que eu vou ter de perda ali pela região que eu estou instalando. Com isso, eu vou chegar na geração média desse inversor de 75 kW de 8.662,5 kWh. Bacana, Felipe. Agora eu já sei quanto que o sistema vai gerar. Vamos trazer isso agora para o ponto de vista financeiro, que é quando a brincadeira começa a ficar legal ou não. Então, pegando essa geração de um mês e multiplicando pelo custo do meu quilowatt-hora, que é 85 centavos no exercício, eu vou ter um prejuízo mensal de R$ 7.363,12. Ou seja, se na usina um inversor de 75 kW abrir o bico, ou seja, atuar a proteção interna dele, em um mês, só por geração, meu cliente vai perder aqui R$ 7.363. Assim, pessoal, eu também já trabalhei com pós-venda no solar. E no pós-venda eu percebi que uma garantia dificilmente vai demorar menos que 2 meses. Eu sou de São Paulo, região do interior de São Paulo, a maioria dos fabricantes de inversores ficam por lá. Se lá em São Paulo eu já demorava cerca de 2 meses para conseguir uma garantia, imagina aqui no norte, em Natal, que vocês vão ter que mandar esse inversor lá para São Paulo, um frete aí de mais ou menos uns 20 dias só para chegar lá. Esse inversor vai ser recebido lá, vai passar por uma manutenção em bancada. Todos os fabricantes os quais eu já trabalhei demoram de 10 a 15 dias úteis para fazer manutenção em bancada. Depois disso, esse inversor vai voltar aqui para Natal com frete de mais ou menos 20 dias também. Vai chegar aqui, vocês vão ter que ir lá no cliente, reinstalar, comissionar de novo e entregar pronto. Esse vai ser o processo se a proteção interna atuar. Sendo muito otimista para cá, eu vou chutar uns 2 meses e meio a 3. Então, assim, a gente vai pegar esse valor, aqui no caso do exercício eu multipliquei por 2, que é a região de atuação lá de São Paulo. Aqui a gente multiplicaria por 3, mas por 2 já dá para ter uma noção. Então, o prejuízo em 2 meses sem um inversor seria de R$ 14.726. Para isso, a gente puxou também como dado estatístico o custo médio de um inversor de 75 kW hoje. Ele está na casa de R$ 31.100. Ou seja, o prejuízo só por perda de geração que o meu cliente está tendo representa aproximadamente 50% do custo de um equipamento novo. Então, se a proteção interna atuar, ele vai perder praticamente 70% do valor da aquisição do equipamento que ele fez quando ele comprou com vocês. E isso porque aqui eu considerei de novo, só a perda por geração. Se eu for considerar tudo que vai estar englobando esse processo de acionamento de conserto e não garantia, terão também os custos do valor da sua hora de integrador, da visita técnica para ir até o local e identificar que a proteção interna do inversor atuou e fazer todos os testes que a fabricante pede. Além disso, você vai ter os fretes, tanto de envio lá para a fabricante quanto o de retorno até o seu escritório ou mesmo ao local da usina, e a reinstalação e recomissionamento, que vai ser uma nova visita sua. Somando tudo isso, pessoal, vai ficar praticamente o custo do equipamento. Então a gente pode pensar que se a proteção interna do teu inversor atuar, compensa você jogar ele fora e comprar outro. Por quê? Somando todos os custos aí é praticamente o valor do equipamento. Só que além disso, antes de passar um pouquinho para esse slide aqui, a maior das perdas eu não cheguei a citar ainda. Qual é, pessoal? É a perda do cliente.
o seu cliente não vai ter mais confiança no teu serviço e ele não vai te indicar novas oportunidades. Por quê? Ele vai entender que, legal, Felipe, tinha componente para fazer proteção do meu sistema? Tinha. Por que você não instalou? Né? A gente já viu isso acontecer na prática, tá, pessoal? Nós pegamos alguns casos aí de clientes que não utilizavam a proteção externa. E aquela historinha de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, ela é levemente mentirosa, tá? A gente pega aí vários casos que é reincidente. E tivemos aí um cliente que ele teve mais de um acionamento e depois de 2 acionamentos ele chegou no cliente e falou, então, aqui cai muito raio, né? O que você acha da gente colocar uma proteção externa aqui para parar de trocar equipamento? E o cliente falou, mas como assim? Tem alguma coisa para proteger? Ele falou, tem, a gente consegue colocar aqui uma caixa externa e tal, você consegue fazer a proteção. A resposta do cliente, qual vocês acham que foi? Você me fala agora que tem alguma coisa para proteger o sistema, depois que eu já tive que mandar 2 vezes para manutenção? Então assim, pessoal, realmente você perde novas indicações e perde o cliente ao não utilizar as proteções da forma correta. E como que eu vou fazer a proteção do meu sistema fotovoltaico de forma correta? Seguindo esse diagrama, pessoal. Então nós temos aqui os módulos instalados. A norma me fala que se tiver a mais de 10 metros, eu tenho que colocar um DPS tanto na saída dos módulos quanto na chegada, próximo lá, string box, já próximo ao inversor. Então você faz a coordenação desses DPS, né, onde você coloca, para não ter muita perda por conta da impedância do cabo, o DPS na saída do arranjo, o DPS já próximo ao inversor na string box, e isso tudo entra na alimentação DC do inversor. Do lado AC, o de corrente alternada, você vai ter o seu disjuntor e o DPS associados para fazer a proteção de surtos de tensão ou mesmo de curto-circuito com o seu disjuntor. Dessa forma, instalando conforme o diagrama que está aqui na imagem para vocês, vocês vão poder dormir tranquilos aí, colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que se ocorrer algum acidente na instalação do seu cliente final e acontecer uma perícia, a sua instalação está dentro dos quesitos normativos corretos. E aí, pessoal, falei bastante, tô praticamente em cima do meu tempo já. Felipe, tu falou muito bonito, cara. Da onde você tirou esse tanto de argumento que você trouxe hoje? As bibliografias estão na tela. Então a gente falou um pouquinho de 5410, 16690, 5419, 50539/11 e a 61643/31 também. Então tudo isso que eu trouxe para vocês hoje, apesar do meu jeito um pouco mais descontraído de falar, foram itens retirados de normas e tudo isso tem um embasamento, tá, pessoal? Então, por favor, nas instalações não deixem de utilizar a proteção. Varistor soldado em placa lá no inversor não é DPS. A proteção interna existe? Sim, existe. Ela é um diferencial? Desculpem a forma que eu vou falar. Os fabricantes estão cumprindo com o mínimo que a norma pede. Isso não é um diferencial. Isso é um requisito normativo que deve ser cumprido. Ter proteção integrada é muito bom para o equipamento e é muito bom para o usuário. Mas isso não é um diferencial e isso não exime a necessidade de você, integrador, dar o conhecimento ao seu cliente final de que ele tem que fazer a instalação da proteção externa. Isso é argumento de venda, pessoal, isso não é entrave. Tá? E aí quem quiser depois tirar alguma dúvida sobre isso, pode passar lá no nosso stand também. Para fechar minha apresentação em cima do tempo, conforme combinado, nós temos aqui então, até o Márcio falou um pouquinho ontem para vocês da Embrastec, uma empresa com 30 anos, a pioneira no desenvolvimento de proteções aí para surtos elétricos no país. Esse é o nosso laboratório de alta tensão. Lá a gente consegue fazer simulações com 50 mil volts e 100 mil amperes, mas como nem todos terão a oportunidade de ir lá a Ribeirão Preto, apesar de ficar aqui o nosso convite, temos um mini laboratório, acredito que quase todo mundo aí já teve a oportunidade de tomar um susto com a gente lá. Então, fica de novo o convite, passem ali no nosso stand, que nós mostramos na prática a importância da utilização do DPS e deixo também uma imagem com a nossa linha completa de produtos. Tá? A linha que nós já temos aí mais de 1.500 produtos catalogados e temos um pequeno mostruário ali no nosso stand. Então, muito obrigado a todos, deixe meu contato na tela e quem quiser trocar uma ideia depois, passa lá no stand e vou estar à disposição, pessoal. Muitíssimo obrigado, boa feira para todos.